Hello and welcome to one more class. Sejam bem-vindos a mais essa aula. Meu nome é Luiz Fernando e eu sou professor aqui na Easy Peasy. E na aula de hoje nós vamos aprender inglês de uma das séries mais assistidas de todos os tempos, uma das séries mais famosas. E o episódio que é o episódio mais visto dessa série. Pelo menos é o que eu pesquisei na Wikipédia, a Wikipédia que tá falando, tá bom? Mas descubra aí qual que é essa série. Isso mesmo, nós vamos aprender inglês assistindo Friends. E olha só, hoje nós vamos analisar 3 cenas de Friends, onde nós vamos observar algumas expressões, algumas palavras novas, e vocês vão conseguir observar a maneira natural de se falar inglês, assim ajudando vocês a falar inglês mais como um nativo. E olha só, essa daqui vai ser a cena que a gente vai assistir hoje. This wasn't addressed to days of our lives. This came to your apartment. There's no stamp on it. This woman was in our building. Oh my God. I got my very own stalker! Mas antes da gente começar entendendo o que essa cena quer dizer, eu quero falar algumas coisinhas rápidas aqui pra vocês. Então bora lá. E sim, galera, essa aula daqui de hoje ela não vai ser ao vivo como de costume nas quartas-feiras. Essa daqui é uma aula gravada. Mas eu já vou te explicar por que essa é uma aula gravada e como que a gente vai tirar um bom proveito para vocês aprenderem mesmo inglês nessa aula de hoje. Geralmente as lives demoram ali de 1h15 a 1h30 a live completa. E essas aulas aqui vão ter em torno de meia hora. Ou seja, vocês vão ter 30 minutos a mais ali para vocês assistirem uma série, praticarem inglês de uma maneira diferente. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo gravado agora. Essas aulas vão ser assim, porque assim eu vou conseguir te ajudar a aprender inglês num espaço de tempo menor. E eu acho que você quer economizar um pouco de tempo quando está estudando ali para conseguir aprender mais coisas. E no formato gravado eu consigo organizar melhor, colocar mais detalhes, observar se tem alguma coisa a mais que eu tenho que falar e não esquecer de nada para você ajudar vocês. Mas agora vamos entender como é que a gente vai aprender inglês na aula de hoje. Na aula de hoje você vai escutar, entender e praticar. Como que vai funcionar? A gente vai observar uma das cenas de Friends, nós vamos entender algumas das expressões que vão estar ali aparecendo e logo depois vocês vão ter algumas questõezinhas para vocês já praticarem e ver se você realmente está entendendo o que está se passando ali. E a dica de prática sempre, que é ali de imitar os sons, repetir o que está sendo falado. Mas, sem mais enrolação, bora logo para a primeira cena de novo para a gente começar a aprender com a aula de hoje. This wasn't addressed to days of our lives. This came to your apartment. There's no stamp on it. This woman was in our building. Oh my God. I got my very own stalker! Como vocês podem observar nessa primeira cena, o Joey, ele aparece todo animado trazendo uma carta que ele recebeu. Mas eu quero que vocês observem agora especificamente esse pedaço em que a Mônica está falando para vocês verem de onde é que veio essa carta. Então observa aí. This wasn't addressed to days of our lives. This came to your apartment. There's no stamp on it. This woman was in our building. Pois é, vamos ver se você já está conseguindo entender antes de eu explicar o que está acontecendo aqui. Mas, antes de eu explicar para vocês, eu tenho uma pergunta para ver se você já está entendendo o que está acontecendo ali. Nessa primeira parte, a Mônica mostrou que a carta ela veio de onde? Ela foi para onde, na verdade? Ela foi diretamente para o set de filmagens ou para o apartamento do Joey? Bom, como vocês observaram nas filmagens, a palavra dressed está destacada, porque é ela que indica uma coisa muito interessante. No geral, quando nós usamos a palavra address, nós estamos se referindo a realmente o endereço de um local. Por exemplo, Rua F, Casa 32, do bairro Flores de Dias, ok? Então, isso é o address. Porém, nessa cena, a Mônica não usa a palavra address dessa maneira. Ela fala addressed, como um verbo. E qual que é a diferença? Bom, a diferença ela é bem básica.
Nessa cena, a palavra dressed foi utilizada ali como um verbo para indicar a ação de você colocar um endereço em algo para que aquilo assim possa ser enviado pelos correios. Um exemplo de como você pode usar essa palavra no seu dia a dia é o seguinte: This letter was addressed to you. Ou então, você também pode falar a seguinte frase: Before you send the package, you need to address it. Ok? Então, essas são algumas das palavrinhas, algumas das maneiras de você usar a palavra address sem perder esse sentido de colocar um endereço em algo para que aquilo assim possa ser enviado, tá certo? Mas agora, vamos para mais um detalhe que tem nessa série. Bom, além de falar que a carta havia sido addressed to the apartment of Joe's apartment, ela também mostrou um outro detalhe que provava que realmente a carta foi entregue direto no apartamento dele. Ela falou, "There is no stamp on it." Observa aí. There's no stamp on it. Viu? Stamp é aquele negocinho pequeno que você coloca na carta que às vezes você compra ali por um determinado valor para poder enviar a carta para algum lugar. Mas agora vamos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre essa série. Por isso, se você marcou que aquela carta foi enviada diretamente para o apartamento do Joe, você acertou. Mas aqui que vem a questão. Qual é o problema dela não ter enviado a carta para o set de filmagens de Days of Our Lives, que é o show que o Joe faz? Bom, vamos observar nessa cena aqui. I got my very own stalker. Bom, nessa cena o Joe ele fica animado com a sua primeira stalker. Mas o que seria uma stalker? Você acha que seria qual dessas duas opções que estão aparecendo aqui? A person who illegally follows and watches someone, or B, a fan, very friendly. Qual dessas duas opções você acha que se encaixa mais com a descrição de stalker? Se a gente fosse observar só a reação do Joe, talvez a gente pense que realmente seja um fan. Porém, a palavra stalker em inglês é usada para falar sobre uma pessoa que vai seguir alguém ilegalmente, né? Geralmente sem a pessoa saber. Vai descobrir o que a pessoa faz, o que a pessoa come. Realmente vai ficar observando a pessoa para saber o que a pessoa faz. Isso mesmo. Se você aí pensou em alguém que cria uma conta falsa de Instagram só para poder seguir e ver o que os outros estão fazendo e tá por dentro do que os outros estão fazendo, sem a pessoa saber que ela está vendo, você acertou. Isso aí é um stalker. E se você faz isso, you are a stalker, ok? Just kidding, ninguém aqui é um stalker, pelo menos eu espero, mas tudo bem. Então galera, essa daqui foram algumas das palavrinhas que a gente já aprendeu nessa cena. Mas eu quero que agora fazer um desafio para vocês. Vocês viram as cenas até agora com legenda em inglês. Eu vou soltar a cena agora sem nenhuma legenda e eu quero que vocês comentem aí quantos % da série que você conseguiu entender. E ó, se você conseguir entender mais do que 70%, comenta aí, I got 70%. Porque assim eu vou saber que você realmente entendeu mais de 70% com esses pedacinhos aqui da série que a gente acabou de ver. This wasn't addressed to Days of Our Lives. This came to your apartment. There's no stamp on it. This woman was in our building. Oh my God. I got my very own stalker. Mas agora que você já identificou aí quantos % da série você conseguiu entender, vamos para a segunda cena que a gente vai estudar hoje. Nessa segunda cena, é uma cena em que a Phoebe tenta ali identificar uma maneira de impressionar um rapaz que vai entrar no coffee shop. E vamos aprender umas palavrinhas novas aqui também. Então observe essa cena. Oh, Phoebe, that really cute guy is here again. Oh, okay. So everyone pretend like I'm telling you a story, okay? And it's really funny. So everyone just laugh. Now. Vocês observam que nessa cena aqui, a Rachel já começa a cena avisando a Phoebe de que o rapaz bonito vai entrar ali pela porta. Mas ela quer enfatizar que o cara é mesmo bonitão. E ela usa uma palavra para enfatizar isso. Qual palavra que a Rachel usa para enfatizar o fato dele ser bonito? Oh, Phoebe, that really cute guy is here again. Oh, Phoebe, that really cute guy is here again. Bom, se você marcou a palavra really, você acertou. E sim, nós podemos usar a palavra really para enfatizar uma característica de alguém. Como no exemplo, eles usaram really cute guy para mostrar que aquele rapaz era realmente muito bonito. Então, você pode usar o really para dar essa ideia de ênfase. Exemplos, por exemplo. É claro que é exemplos, por exemplo. Mas vamos lá, vamos para alguns exemplos logo. This house is really big. Como vocês podem observar, realmente tem uma casa que não é só grande, it's really big. Agora, olha só outro exemplo.
This car is really cool. Como vocês podem observar, eu não coloquei um carro qualquer, coloquei um carro que realmente é muito legal. Então, você pode observar que você usa a palavra really para dar uma ênfase em alguma característica que você queira falar sobre alguma pessoa. Mas, logo depois que esse cara, que é really cute, entra, ali a Phoebe começa a fazer um plano com os amigos dela para poder impressionar o cara. Vamos observar o que ela fala novamente que eles têm que fazer ali. Okay, so everyone pretend like I'm telling you a story, okay? And it's really funny. So everyone just laugh. Now. Se vocês observarem nessa cena, quando a Phoebe está começando a explicar o plano dela, ela usa a palavra pretend. Mas só de assistir essa primeira parte de novamente, que vocês já viram, o que vocês acham que significa pretend? Option A, to behave as if something is true when you know that it's not. Or letter B, to want something or to have something as a plan. Bom, mesmo parecendo que a palavra pretend significa pretender em inglês, a palavra pretend na verdade é usada quando você quer demonstrar ali a ação de agir ou então falar para fingir que algo ou alguma coisa é verdade. Um exemplo vai ficar mais claro na sua cabeça. Let's pretend I'm a doctor. Eu sou um médico? No. I am a teacher. Então, let's pretend. Vamos agir e falar como se eu fosse isso. Ou seja, vamos ter ações e ali falar coisas que façam parecer que isso realmente é verdade. Então, quando você quiser criar uma situação ali que não é verdade, mas você quer que os outros ajam daquela maneira, você pode usar pretend. Um exemplo disso, você pode usar ele na negativa, quando você está vendo que alguém só está agindo e falando para realmente parecer que gosta de alguma coisa ou não. Você vê um cara roqueiro, às vezes falando de sertanejo, e às vezes você sabe que ele está só ali para se enturmar. Então você fala, don't pretend you like sertanejo. Don't pretend you like sertanejo. Você está falando para ele parar de agir ou falar de uma maneira em que ele esteja ali atuando para parecer que ele gosta de sertanejo. Entenderam? Mas agora vamos continuar com mais um pouquinho da série. Voltando então para o caso da Phoebe. Phoebe, ela usa pretend para pedir para os amigos dela agirem e falarem como se ela realmente estivesse contando ou falando alguma coisa, e logo depois ela pede para eles pretend, she asks them to pretend, agir de uma maneira exatamente fazendo isso aqui, ó. And it's really funny. So everyone just laugh. Now. Viram só? A Phoebe pede para eles fazerem o quê? To smile or to laugh? E você deve estar às vezes se perguntando, mas essas duas palavras não são a mesma coisa? Mas na verdade não. A Phoebe nesse caso pede para eles laugh. Por quê? Laugh é usado para o verbo que fala sobre a ação de reproduzir um som quando você escuta algo engraçado. Então, existe uma leve diferença entre smile and laugh. Smile é só isso aqui, ó. This is my smile, ok? Eu tentei falar enquanto eu estava aqui com esse smile na cara. Porém, laugh é quando você reproduz o som com a sua boca quando você escuta algo engraçado, aquela piada boa. Ha, this is to laugh. E eu sou um ótimo ator, como vocês conseguiram perceber. Mas, let's pretend it's true, ok? Vamos continuar agora. E bom, vamos continuar agora assistindo esse pedaço da série novamente, só que sem legenda. E se você conseguiu entender 90% dessa vez, eu quero que você comenta aí embaixo, I got 90. E se você conseguiu entender 90%, vai ser porque você tá muito bom. Então, vamos lá, hein? Oh, Phoebe, that really cute guy is here again. Okay, so everyone pretend like I'm telling you a story, okay? And it's really funny. So everyone just laugh. Now. Very good. Agora, antes da gente ir para a próxima cena que a gente vai observar, se você realmente conseguiu entender 90% dessa série, já deixa o seu like aí e clica no botão se inscrever, porque assim você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo aqui está ajudando você a aprender inglês e ele vai ajudar a compartilhar para mais pessoas também aprenderem inglês. E não se esquece de comentar aí também o que você está achando até agora. Mas bora continuar agora para o próximo episódio, né? No caso, para a próxima cena que a gente vai observar hoje. Geller? Yes, hi. Hi, Dean Lipson, zoo administrator. I was told you had a question. Well, I can't seem to find the monkey I donated last year. He's a capuchin. Answers to the name Marcel? I'm afraid I have some bad news. Marcel has passed on.
Oh my God, what happened? Well, he got sick, and then he got sicker, and then he got a little better, but then he died. I can't believe this. I'm sorry, Mr. Geller, but you know, there's an old saying, sometimes monkeys die. It's not a great saying, but it certainly is fitting today. E bom, eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês sobre essa cena. Esse rapaz que aparece na cena é o Ross Geller, um dos personagens principais ali da série. E nessa cena, where is Ross? Eu já ia falar Ross, mas é Ross, com esse Rzinho de caipira no início. But where is Ross? Do you think Ross is at school, at the shopping mall, or at a zoo? Bom, se você falou que ele está num zoo, você acertou. Mas vamos observar de novo o que o Ross está fazendo ali no zoo. Ele está procurando um amigo, mas que amigo é esse? Observa aí. I can't seem to find the monkey I donated last year. He's a capuchin, answers to the name Marcel. Very good. Nessa cena mostra que o amigo que o Ross está procurando é um monkey. E como é que esse monkey foi parar nesse zoo? Bom, o Ross usa o verbo donate para demonstrar que ele entregou o monkey dele, o Marcel, para o zoológico sem cobrar nada em troca. Só foi lá e falou, pronto, vocês podem ficar com ele. Isso é donate. When you give something to someone without waiting something back. Quando você entregar algo para alguém sem esperar que aquilo ali volte ou que a pessoa te dê dinheiro em troca, você pode usar o verbo donate, ok? Mas olha só que interessante, quando ele está falando do monkey, ele também fala que o monkey é um capuchin. E o que é capuchin? É essa espécie de macaco. Então, these are capuchins, ok? Então eu espero que você tenha entendido essa parte, a palavra donate, monkey and capuchin. Mas vamos continuar aprendendo coisas novas aqui. I'm afraid I have some bad news. Nessa cena aqui, o administrador do zoológico traz ali más notícias. Mas vocês observaram a expressão que ele usou antes de começar a entregar essas más notícias? Bom, qual dessas duas expressões foi as que vocês observaram ali? Very good. Se você falou que foi I'm afraid, então você acertou. Lembrando, se você quiser comentar aí quantas vezes você está acertando, já me ajuda. Se você quiser comentar uma observação de alguma coisa legal que você entendeu, também é legal para você colaborar com os coleguinhas. Coleguinhas, estou parecendo um professor de quinta série, né? Com os colegas que estão aí assistindo inglês também, praticando um pouco de inglês. Toda dica é bem-vinda quando a gente está aprendendo. E se você tiver uma dica a mais, sinta-se à vontade para usar aí o espaço de comentários para falar essa dica pra gente. Mas, continuando aqui, in English, we use the expression I'm afraid antes de falar alguma coisa. Nós usamos essa expressão quando nós temos provavelmente más notícias ali. Então, um exemplo. Você vai comprar alguma coisa, você vai para uma loja de comida e pergunta se tem pizza de pepperoni. Você fala, do you have pepperoni pizza? E aí a pessoa acha que não tem ali. E isso é uma má notícia para você, já que você queria essa pizza de pepperoni. Então, ela poderia falar, sorry, we don't have any pepperoni pizza. Mas ela também poderia usar a expressão I'm afraid antes de começar a falar e falar I'm afraid we don't have pepperoni pizza today. Por que ela usou I'm afraid? Porque você realmente está colocando I'm afraid antes de falar uma coisa ruim ali para a pessoa, tá certo? Uma má notícia que você vai passar para a pessoa. Mas agora, vamos continuar para entender qual foi a má notícia que ali foi passado por Ross a respeito do Marcel, o monkey dele. Então, bora lá. Marcel has passed on. Nessa cena, o administrador do zoológico usa o phrasal verb passed on para mostrar que o Marcel não estava mais vivo. Então, quando você quer mostrar que alguém não está mais vivo, você pode falar that person passed on, ok? É um synonym for died. It's not happy, mas são essas palavras que eles usam ali. E quando ele vai explicar como que o Marcel, the monkey, passed on, como que o Marcel acabou perdendo ali a vida, ele usa o verbo get de uma maneira específica. Observe. Oh my God, what happened? Well, he got sick, and then he got sicker, and then he got a little better, but then he died. I can't believe this. Nesse caso, o verbo get é usado para dar essa ideia de estado mesmo. No caso, ele não morreu do nada, ele foi ficando doente. Então, em inglês, a gente usa get sick.
And then sicker, para mostrar que não ficou naquele mesmo nível, ficou mais doente, ok? E você pode usar quando você vai falar de status, por exemplo, de como você ficou. I got happy, I got sad, I got happier, ok? No caso, estou usando get no passado. Mas sempre que você vê get sick, é porque a pessoa ficou doente. A gente não usa a palavra stay, que é o que muitos brasileiros acabam falando. A gente usa get para demonstrar essa ideia assim de estado no sentido de doença, né? I got sick. E também para falar quando você melhora. I got better, ok? Então, essa é a dica também, mas vamos para mais uma dicasinha, ainda nessa expressão aí, mais uma palavra comum que você também pode aprender. I'm sorry, Mr. Geller, but you know, there's an old saying, sometimes monkeys die. Nessa cena é usada a palavra saying antes de falar uma frase. Bom, a saying é uma frase usada por um bom tempo e que traz algum conhecimento nela. Um exemplo, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso é um saying. Além disso, outra frase também que nós podemos usar como um saying é Deus ajuda quem cedo madruga. Então, esse é outro saying que a gente vê sendo usado no nosso país. Mas continua observando que nesse caso dessa série, esse saying, ou seja, esse conhecimento em frase que foi expressado ali, não fez muito sentido, né? Porque ele só falou Sometimes monkeys die. E tá, entendemos. Ele falou, algumas vezes macacos morrem, mas e aí? Aí logo depois ele se explica quando ele percebe que o saying que ele falou, no caso esse conhecimento, não faz diferença nenhuma naquele momento. Observa o que ele fala. It's not a great saying, but it certainly is fitting today. Você observou? Ele falou que that was not a great saying, ou seja, ele já sabia que não era um saying, ou seja, uma frase popular ali muito boa. Porém, ele usou uma frase, no caso essa daqui, It certainly is fitting today. com o verbo fitting, para mostrar que aquilo ali realmente se encaixava naquela situação. E sim, nós podemos usar o verbo to fit para mostrar que algo se encaixa naquilo ali. Nós podemos também usar para roupa. Então, this t-shirt fits, ok? Or, this saying is fitting the situation. Or, this blouse is fitting you. Para mostrar que realmente foi ali numa ocasião correta ou no tamanho certo, no caso quando se trata de roupa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, mas antes da gente terminar essa cena aqui, eu vou colocar a cena de novo e vão aparecer 3 perguntas para vocês responderem. Cada uma das perguntas vai ter opções e você quiser anotar as opções ali para confirmar depois se você está acertando, fique à vontade. E olha só, no final eu te desafio a marcar quantas perguntas você acertou ali embaixo, hein? Bora ver quem é que vai conseguir marcar e acertar todas as perguntas. Se você conseguir, comenta aí I did it. Ou então comenta A+, a mais, né? Que se você acertar todas, é porque você mereceu um a mais. Mas agora, bora lá. Geller? Yes, hi. Hi, Dean Lipson, Zoo Administrator. I was told you had a question. Well, I can't seem to find the monkey I donated last year. He's a capuchin. Answers to the name Marcel. I'm afraid I have some bad news. Marcel has passed on. Oh my God, what happened? Well, he got sick, and then he got sicker, and then he got a little better, but then he died. I can't believe this. I'm sorry, Mr. Geller, but you know, there's an old saying, sometimes monkeys die. It's not a great saying, but it certainly is fitting today. Hope you have enjoyed this lesson. Espero que você realmente tenha gostado da aula de hoje e que tenha tirado um bom proveito. E já comenta aí embaixo quantas perguntas você acertou e quantos % de cada uma das cenas você conseguiu entender antes e depois também. E lembrando, toda dica é bem-vinda. Se você tiver alguma dica aí que você queira compartilhar, que você usa na tua aprendizagem de inglês, no seu estudo de inglês, sinta-se à vontade para deixar aí. E lembrando, por que eu peço sempre para deixar o like, compartilhar e comentar? Porque se o YouTube vê que vocês estão gostando desse vídeo, ele vai mostrar para mais pessoas e assim você também vai ajudar mais pessoas a aprenderem inglês. Então, já deixa aí o seu like, comenta o que você achou da aula de hoje e se você não é inscrito no canal, se inscreve que a gente está sempre com aulas como essas, com lições. Dessa vez no formato gravado a primeira vez, mas a gente tem muitas lives aí que também te ajudam a aprender cada vez mais sobre séries em inglês, algumas expressões a mais.
Então, vejo você na próxima aula. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're.